Saudações, comunidade acadêmica. Estamos aqui mais uma vez, BMS Global. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula anterior que falava sobre frações. Na aula passada nós aprendemos a fazer a adição e subtração de frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Hoje nós vamos falar sobre a divisão e multiplicação de frações. O que acontece na multiplicação de frações? Eu digo que a multiplicação de frações é o mais fácil. Qualquer um aprende assim bem rápido. O que eu tenho na multiplicação de frações? Se eu tenho 2 terços vezes 4 terços, se estivéssemos diante de uma adição de frações, eu olharei os denominadores, são iguais, mantenho o denominador, adiciono. Na multiplicação não existe isso de achar denominador comum. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu faço 2 vezes 4 diretamente, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Ou seja, o que é que nós reparamos aqui? Que na multiplicação de frações, eu não preciso achar denominador comum. Se forem iguais, multiplico os denominadores. E se forem diferentes? 7 quintos vezes 7 quartos. Se os denominadores forem diferentes, é a mesma coisa na multiplicação. Faço 7 vezes 7, 49. E faço 5 vezes 4, 20. Então, na multiplicação, eu não preciso achar denominador comum. Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Se eu tenho, vamos supor, 4 vezes 3 oitavos, aqui também é a mesma coisa. Eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Talvez você esteja a se perguntar que o 4 não tem denominador. Uma dica para isso. Qualquer número que você tiver, qualquer número, vamos supor. Se eu tenho qualquer número A, assim, natural. O que eu faço? Temos que ter em mente que este número tem denominador 1, só que esse 1 é subtendido, não preciso escrever. Tem denominador 1, tem aqui um fator 1 e também tem expoente 1. Só que esses 1 que estão aqui fica subtendido. Então, se eu tenho um número 7, eu sei que o 7 tem como denominador 1, tem um fator 1 e também tem expoente 1. O que significa que esse 4, do jeito que está, tem denominador 1. Só que esse 1 fica subtendido. 1. Então eu faço 4 vezes 3, 12. 1 vezes 8, 8. E como é que eu faço quanto à divisão? Eu tenho uma fração. 2 terços dividido por 5 oitavos. Como eu realizo essa operação? Na divisão de frações, eu mantenho sempre a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Qual é a primeira fração? A primeira fração é essa. Mantém sempre conforme está. Eu vou manter a primeira fração do jeito que ela está. Eu vou manter 2 terços. Só que eu não vou dividir. Eu não posso fazer 2 dividido por 5, nem 3 dividido por 8. Mantenho a primeira fração, já está aqui. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Na segunda fração eu troco. Esse que era numerador passa a ser denominador. E o que era denominador passa a ser numerador. Ou seja, o de cima vem para baixo. E esse de baixo vem para cima. Isso vai ser igual. Aqui já vamos aplicar as propriedades que vimos na multiplicação de frações. Que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Faço 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, eu vou ter 15. Agora, surge mais
outro problema. Se eu tiver uma operação qualquer com fração, digamos, tenho potência, adição, subtração, qualquer operação básica que nós já vimos na primeira aula da playlist, o que é que eu faço? A regra é a mesma. As regras de prioridade vai ser a mesma. Um exemplo. Se eu tenho 7 meios mais 2, temos aqui esse exercício. Temos frações e parece que é muita confusão. Mas vamos fazer passo a passo de tudo que nós já vimos até agora. Eu tenho aqui apenas operações básicas. Eu tenho adição, tenho multiplicação, tenho subtração e tenho divisão. As 4 operações básicas. Como é que eu faço para resolver esse exercício? Nós aprendemos na primeira aula que eu devo dar prioridade sempre que eu estiver diante destas operações. Existem regras de prioridade. Primeiro, eu devo dar prioridade aos parênteses. Eu tenho aqui parênteses. Então, antes de eu fazer qualquer uma dessas operações, me convém trabalhar primeiro aqui dentro, onde estão os parênteses. Então, vamos trabalhar primeiro aqui dentro. Eu vou ter 7 meio, vou manter conforme está, mais 2, e trabalho aqui dentro. Só que isso aqui é subtração de frações. O que é que eu faço na subtração de frações? Olho primeiro o denominador. Os denominadores são diferentes. Aprendemos um método para achar o denominador comum. Existe um outro método que veremos mais adiante. Mas o método que aprendemos é: este multiplica aqui, este multiplica aqui, e depois faço isso. Onde eu vou ter 4 vezes 2, 8, menos 8 vezes 3, 24, sobre 8 vezes 2, 16, menos. Aqui tenho divisão e tenho multiplicação. Dou prioridade ao que estiver à esquerda. E aqui que está à esquerda é a divisão. Então, eu tenho que realizar primeiro isso que está aqui, esta operação, essa divisão. Para essa divisão, já vimos como é que trabalhamos com divisão de frações. Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. O 7 sobe, o 2 desce, e depois tenho esses 6 terços. A partir daqui, é só fazermos as operações básicas, em que eu tenho 7,5 mais 2. Aqui, quando eu fazer 8 vezes 24, eu vou ter menos 16. Sobre 16, esse 16 que está aqui, menos. Aqui eu tenho 5 vezes 7. Isso é multiplicação de frações. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. Faço diretamente. Eu tenho 5 vezes 7, 35. 35 vezes 6, 210. Então eu vou ter 210 sobre 4 vezes 2. Eu tenho 8. 8 vezes 3, 24. 24. Aqui está muito simples. Por quê? Pense comigo. No princípio nós falamos que fração é uma divisão. Divisão em partes iguais. Então eu tenho 16 a dividir por 16, que vai ser 1. Então essa divisão aqui vai dar 1. Aqui, como tem um negativo, 1. Com positivo vou ter menos 2. Então aqui eu tenho 7 sobre 2 menos. Aí isso vai dar 1, 16 dividido por 16, 2, menos 210 sobre
24. A partir daqui, achamos o denominador comum, porque eu tenho subtração de frações. Vamos continuar aqui. Ok, então eu vou ter. Aqui eu tenho um subtendido, já vimos isso. Como é que eu acho o denominador comum? Esse vem aqui e faço isso. 7 vezes 1, eu vou ter 7. Menos 2 vezes 2, vou ter 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Já tenho essa parte ali em cima. Menos 210 sobre 24. 7 menos 4, vou ter 3 sobre 2. Menos 210 sobre 24. A partir daqui também podemos achar o denominador comum, que, pelo que aprendemos até agora, vamos achar assim por enquanto. Esse vem aqui e depois multiplico os dois. Isso vai ser igual. Aqui eu vou ter 24 vezes 3. Eu vou ter 72. 72 menos 210 vezes 2, vou ter 420. Sobre 2 vezes 24, vou ter 48. E a partir daqui é só fazermos essa subtração e dividirmos por 48. Então, esta foi a aula que preparamos para você. Se inscreva no canal, dê o seu like, partilhe com mais amigos e deixe aí nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida que você teve na aula de hoje.